Pedro Venceslau volta para a tela conosco, Débora. Pedro, você conversou com Arthur Rolo, ex-secretário nacional do Consumidor, sobre a atuação de quadrilhas que falsificam bebidas alcoólicas. Qual é o principal alerta que ele faz e que você vai trazer para a gente aqui? Olha, esses episódios de intoxicação por etanol aqui no estado de São Paulo, por pessoas que ingeriram bebida alcoólica, sobretudo destilados, joga a luz sobre uma indústria que já opera há muito tempo aqui no estado de São Paulo e em outros estados também, que é a indústria de falsificação de bebidas. E dentro dessa indústria, que faz parte da operação da falsificação de bebidas, a questão da reciclagem de garrafas. É um aspecto essencial para que o mercado paralelo seja abastecido. Como é que funciona isso? Existe toda uma logística estruturada para recolhimento de garrafas de bebidas que foram consumidas nos bares, restaurantes. Por exemplo, teve uma fonte que me contou que muitos porteiros de prédios, ou que ficam, ou mesmo pessoas que trabalham em restaurantes e bares, recebem ali um dinheiro para repassar, juntar todas as garrafas que foram consumidas de bebidas originais, autênticas. Eles levam essas bebidas para lugares, para galpões, essas garrafas de bebidas, e lá elas passam por um processo de higienização, depois elas recebem a bebida adulterada, falsificada, e aí eles fazem um lacre nessa bebida. Então, esse alerta é que as autoridades pedem, o setor e os especialistas pedem que as autoridades atuem mais fortemente também para combater esse lado desse mercado, que é o mercado de embalagens. O que disse o Arthur Rolo? Ele falou o seguinte: nesse processo de falsificação, envasar a bebida e colocar o lacre e um rótulo é fácil e barato. Ele disse ainda, o Arthur Rolo, que é advogado especialista também em direito do consumidor, que recolher os vasilhames descartados também não é difícil. E que se quem falsifica tiver que produzir as próprias embalagens, o processo ficaria muito mais caro e mais fácil de ser descoberto. Ele disse ainda que a logística reversa, portanto, o recolhimento de vasilhames devia ser feito pela própria indústria, de forma que, então, isso tornaria mais difícil e mais caro o processo dos falsificadores de bebidas. O Arthur Rolo avalia também que dificilmente esse processo de falsificação de bebidas ocorre em escala artesanal, que muito provavelmente existe sim alguma organização criminosa, não necessariamente o PCC, atuando de forma profissional para falsificar bebidas, porque é uma tese que hoje divide o governo federal e o governo estadual, se tem a atuação do PCC ou do crime organizado participando dessa atuação, dessa operação da falsificação de bebidas. Yuri e Débora. Essa questão do PCC, né? O governador de São Paulo ontem negou, mas ainda está uma coisa meio nebulosa, né? E aí você sabe que você falando sobre a reutilização desses vasilhames, dessas garrafas vazias, eu fiquei pensando, Pedro, depois se você conseguir voltar no advogado, pergunta para ele se seria melhor, por exemplo, antes de descartar, você, de repente, tirar o rótulo, né, danificar o rótulo ou quebrar a garrafa, não sei, estou pensando aqui para evitar, né? Mas, claro, a gente fica pensando, é bom que seja reciclável, porque quando a gente pensa, né, a gente descarta a garrafa, a gente pensa sempre na coleta seletiva, né, de um lado, sempre um lado mais positivo do que esse, que é terrível. Depois você apura com ele e conta pra gente se é melhor quebrar a garrafa. Tem só um outro aspecto, eu esqueci de uma parte da apuração. Eu também conversei com uma fonte que tem uma destilaria em Salinas, em Minas Gerais. O que acontece em Salinas é um fenômeno. Salinas sempre foi uma região que produziu muita cachaça de primeira qualidade. Mas aí começaram a abrir, as destilarias de cachaça começaram a produzir também o gin, porque é uma bebida muito popular, uma bebida que é muito vendida nos bares de São Paulo para fazer drinks. E ele me contou, essa fonte, que o mercado está em pânico, está completamente paralisado nesse momento, porque simplesmente as pessoas pararam de beber de bebida destilada, sobretudo vodka e gin. E aí eles pedem para as autoridades, né, para fazerem alertas, para separarem o joio do trigo, o que é a destilaria que realmente está certificada, que está atuando dentro das regras, daquelas que são as indústrias que usam da falsificação.